Amém. Jesus, Senhor, irmãos, pela misericórdia do Senhor, pela sua infinita graça, nós chegamos à última lição da Escola do Evangelho, na lição 40 do volume 2. Com essa lição, nós vamos completar 80 lições que nós desfrutamos ao longo de todos esses anos. Nós começamos uma caminhada longa, de passo a passo, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor foi fiel e ele é sempre fiel, né? Mas ele foi fiel para conosco e nos trouxe até o final. E aquilo que ele começou, ele está terminando hoje, né? Nessas lições da Escola Evangélica. Eu, pelos meus cálculos, se eu não estiver equivocado, eu tentei descobrir quando foi que nós demos a primeira lição, mas se eu não estou equivocado, ainda acho que foi, se alguém souber melhor que eu, pode me corrigir, mas eu acho que foi no final de 2016 ou no máximo início de 2017, que nós demos a primeira lição da Escola Evangélica. Que começamos com a Bíblia, né? Foi a primeira lição e hoje, seguramente aí 3 anos depois, chegando no final desse ano de 2020, nós estamos concluindo 80 lições e foram momentos muito bons, muito importantes, né? Eu faço questão de gastar esse tempinho aqui antes de começar a lição propriamente dita, onde nós desfrutamos de tantos aspectos da palavra de Deus. Nós somos realmente ensinados mesmo como uma escola, né? Uma escola preciosa, não uma escola de letra morta, mas uma escola de vida. Nós começamos desde o que é a Bíblia, como a Bíblia pode ser dividida nos seus livros poéticos, livros históricos, o Pentateuco, né, as cartas paulinas, pastorais, né, os 4 evangelhos, o 5º evangelho, o evangelho de Romanos. Então, como a Bíblia foi dividida, né, o canon da Bíblia, né, os livros canônicos da Bíblia. Não sei se você se recorda dessas coisas todas. Foi a primeira lição. Depois nós fomos passando por todas as lições, o que é o homem, a queda do homem, o homem tripartido, o espírito que dá vida, o Deus triuno, seus vários aspectos, a economia de Deus, o processo pelo qual o Deus triuno passou, é o Deus triuno processado. Nosso Deus é um Deus processado, aleluia. Graças ao Senhor. Ele é único em natureza, mas em processo ele é 3. Então, ele em essência ele é 1, mas economicamente ele é 3. Né? Por causa do seu propósito, ele é 3. Né? Então, nós desfrutamos da santificação, da chaificação, não sei se vocês lembram disso, né? O processo da santificação. Nós vimos sobre a salvação judicial, nós vimos sobre a salvação orgânica, nos seus múltiplos aspectos, glorificação, conformação, nem estou citando a ordem, né? Regeneração e etc. Né? E todos os aspectos da salvação orgânica. Desfrutamos de cada aspecto da vida da igreja, do aspecto espiritual de cada reunião, o que são as reuniões, o que é o ministério da palavra, o que é o ministério do serviço, o que é o ministério das ofertas, a importância da edificação. Irmãos, a visão da igreja, as 7 cartas em Apocalipse. Resumindo, nós desfrutamos até esse resumidamente do livro de Apocalipse também, né? Em algumas das mensagens foi citado um pouquinho de Apocalipse. Então, nós tivemos o que é o partir do pão, e agora, no final desse livro, nós estamos na parte mais prática das nossas reuniões, o que é o GFCM, como funciona. Então, assim, foi um caminhar tremendo, que eu sempre falo com pesar, nunca como condenação, mas como pesar, como tristeza de que muitos não valorizaram, né? E graças ao Senhor também houve sempre aqueles que foram fiéis, que lutaram, valorizaram para estar aqui. Eu não vou citar nomes, né, para não agradecer, mas nós sabemos exatamente quem são aqueles que foram fiéis, nunca perderam a reunião, pagaram o preço. Nossas reuniões para o Evangelho foram reuniões sexta-feira à noite,
depois de semanas cansativas de trabalho, de todos nós, né? Cada um de nós aqui temos nossos afazeres seculares, mas os irmãos pagavam o preço, iam lá, estavam juntos, e o Senhor, tenho certeza que recompensou, dando a sua palavra revelada para todos nós, né? Tivemos muitos irmãos que se afadigaram das lições, o irmão Antônio, o irmão Moraes, algumas vezes, né? O irmão Roberto e eu, né? Então, irmãos que se afadigaram da palavra, agradecemos ao Senhor por esses irmãos. Então, eu falo isso até com um pouco, da escola evangélica, até com um pouco de saudade, né? Até um pouco saudosista. E agora aqui para frente, só o Senhor sabe como Ele vai nos conduzir, o que nós vamos fazer, mas certamente a escola do Evangelho passou e a oportunidade passou para aqueles que não aproveitaram. Para aqueles que aproveitaram, foi de grande ajuda, tenho certeza que sim. Bom, chegando nessa última reunião, essa mensagem, essa lição, é uma lição muito prática, graças a Deus. Tudo que é espiritual, um dia tem que tornar-se prático, senão não é espiritual verdadeiro. Então, aquilo que é espiritual tem que chegar até a prática, porque isso quer dizer edificação. Edificação é quando algo espiritual torna-se palpável, como um edifício. Né? Todo edifício, um dia, ele tem que ter uma planta. Nosso local de reunião que nós estamos construindo, ele tem uma planta. Um dia ele foi projetado. E a planta, não é porque na época era só uma planta que ela não era espiritual. Ela era espiritual, só que ela precisava tornar-se real, prática, palpável, visível, e agora está se tornando visível. Estão me ouvindo, irmãos? É porque pedi para o anfitrião autorizar alguns irmãos a entrar. Parece irmão esperando aí, viu? Na sala de espera. Pronto. Bom, então, irmãos, o que eu quero dizer é que hoje o nosso local de evento está sendo construído, está aparecendo, está tornando-se visível. O que é espiritual precisa tornar-se prático. O que é uma planta precisa existir. Então, os aspectos espirituais das nossas reuniões precisam tornar-se reais, né? E agora nós estamos nessa reunião muito prática. Essa foi uma reunião que, para a gente, eu vou ler com vocês a lição, porque muitas coisas que nós, graças ao Senhor, pela misericórdia, já praticamos, né? Praticamente quase tudo nós já praticamos, mas é uma lição que, como vamos colocar aqui, não é um manual que deve ser seguido à risca. Isso é aplicável, essas partes práticas são aplicáveis a cada necessidade, mas são princípios gerais, né, para serem aplicados da melhor maneira possível em cada igreja. Então, vamos falar da mesa do Senhor. Nós já falamos da mesa do Senhor, vocês sabem, a frequência dela é uma reunião por semana, no primeiro dia da semana, domingo, né? O horário, isso é de acordo com cada necessidade de cada igreja. Tem igrejas que praticam à noite, domingo à noite, tem igrejas que praticam domingo de manhã. Nós temos aqui no nosso meio a igreja de Araguaína praticada domingo de manhã, que a maioria das igrejas pratica domingo de manhã, mas nem todas. Isso é cada necessidade de cada igreja. Mas também, de vez em quando, nós praticamos domingo à noite, né? Algumas situações especiais, né? Que vocês já sabem, né? Quando teve eleições, etc. Né? Muito bem. Ela tem que ser uma reunião que deve começar com palavra, com oração, né? Uma reunião que deve ser parte do pão no ápice do desfrute, né? A reunião do parte do pão é muito importante, a mesa do Senhor, então deve ser partir do pão no ápice da reunião, quando nós sentimos no Espírito que a reunião está na parte mais gloriosa dela, está no ápice, depois de palavra, de louvor, é a hora de partir o pão. Esse ápice, às vezes, pode acontecer desse ápice, dele surgir bem no início da reunião. Às vezes, antes mesmo de cantar o hino, os irmãos chegaram queimando, orando, e se está pegando fogo, nós sentimos que a mulher está pegando fogo, não cantou nem o hino ainda, pode partir o pão? Pode. Né? O importante é que esteja lá em cima no espírito, né? E às vezes acontece também de demorar depois de 2, 3 hinos para atingir o ápice quando a gente parte o pão. E às vezes depois do primeiro hino, já atingiu o ápice, a gente já parte o pão. Então, o importante é que esteja no ápice, né? É claro que é importante também que na hora de partir o pão, que tenha pelo menos ali algum presbítero ou uns diáconos, no mínimo 2 ali na frente para partir o pão, e para abençoar, né? E dar uma palavra cheia de vida, rápida ali sobre o que é a mesa do Senhor. Nós sabemos também que tem localidades que
Já ouvimos histórias assim, né, que não tem irmãos homens, só tem irmãs, e aí quem vai partir o pão? As irmãs, né? Você veja que isso aqui não é uma regra absoluta. Mas é claro que onde houver irmãos, é importante que as irmãs sempre priorizem os irmãos, né? Por questão do encabeçamento. Em relação ao servir, né? Quem vai servir os elementos? Isso aqui é uma coisa tão importante, irmãos, que nós já cometemos erro no passado disso. Então é importante que os irmãos observem esse. Nós estamos aqui na página 193, Varizo Romano 1, na letra C, tá? Para os que servem. Quem são? São os escolhidos para o serviço. Os escolhidos para o serviço devem ser pessoas de bom testemunho e de boa conduta diante dos irmãos e das pessoas em geral. Isso que é primordial. Aí tem uma referência aqui de Atos 6:3, eu não vou ler com vocês, por causa do tempo, vocês podem ler, devem ler depois. Atos 6 conta a história quando houve briga ali, né, das viúvas, dos helenistas, né, porque elas começaram a sentir que estavam sendo desprezadas na distribuição diária de comida. E aí, por causa disso, para evitar que houvesse essa contenda, essa insatisfação por parte de alguns irmãos, os apóstolos, então, eles escolheram os diáconos, e aí Estevão foi um desses diáconos, né? E tinham que ser homens de boa reputação, de fé, de espírito, para que eles pudessem servir às mesas. Aí você fala assim, mas irmão Gustavo, esse texto que está citando aqui, lá não fala de partir do pão, lá fala de servir a mesa de comida mesmo, servir as mesas, comidas. É verdade. Lá fala de servir mesa de comida, lá não é a mesa do partir da ceia do Senhor, não é? Lá é ceia comum, não é? Você tem razão, se você me argumentar assim, você tem razão. Agora pensa comigo. Se os apóstolos escolheram para servir ceia comum mesmo, comida, tinha que ter homens de boa reputação, cheios de espírito e fé, muito mais para servir os elementos da mesa do Senhor. Concorda comigo? Ora, se a Bíblia ela colocou, nivelou por baixo para servir pessoas, para servir refeições normais, homens de um padrão muito elevado, será que a mesa do Senhor, que é muito mais elevada, não tinha que ser irmãos com reputação muito mais elevada? O princípio é que não pode servir, até servir os elementos, distribuir os copos, distribuir o pão, né, distribuir o cálice, irmãos ou irmãs que não têm uma boa reputação. Isso é primordial, tá? Tem que ser irmãos de fé. Aqui a Bíblia não fala em pessoas perfeitas, isso não existe, né? A Bíblia não fala pessoas que não têm defeitos, isso não existe. São pessoas de boa reputação, que têm fé, que têm espírito. Esses devem ser aqueles que servem, tá bom? E isso é importante, sabe por quê? E que sejam treinados também, porque se não forem tais pessoas, pode dar problema, né? E se for uma pessoa meio matura que está servindo, e se ela for lá e puxar o pão de alguém e não servir para alguém? E se essa pessoa que não foi servida se sentisse ofendida? Isso gera um problema na igreja. E às vezes acontece porque o irmão ou a irmã que serviu não tinha uma maturidade para saber servir. Ainda que seja uma simples distribuição do cálice ou do pão. Então você veja que tudo tem que ser guardado, tá bom? Pulando, pulando não, continuando. Letra D, né? A confecção do pão. O pão, irmãos, já sabem, é um pão asmo, não pode ser um fermento. O ideal, irmãos, isso que eu vou falar agora também não é lei, não, tá bom, irmãos? Não é lei, tá? A gente vê que na maioria das igrejas, quando vai se preparar esse pão asmo, ele é feito simplesmente com água e farinha sem fermento, farinha de trigo, tá? Não precisa colocar sal, não precisa colocar azeite, nenhuma dessas coisas. Basta ser água e farinha de trigo. Tá bom, irmãos? Ah, mas eu quero colocar sal, quero colocar azeite. Tudo bem, mano. Aqui não é lei, não. Se quer colocar, coloca. Mas a maioria das igrejas tem por hábito simplesmente essas duas coisas, porque é para que seja um pão mais puro possível, tá? Mais asmo possível, tá bom? Mas isso não é uma regra, isso não é uma lei, é só uma tradição, tá bom? Em relação ao cálice, tem que ser de ensinamento, tem que ser quantos elementos? Tem que ser apenas um copo, um cálice e um pão. Por quê? Para simbolizar a nossa unidade, tá?
Quando os irmãos começaram, depois da pandemia, começaram a partir o pão nas suas casas, né? Eu observei naquela época, aquele início, que muitos irmãos, ao partir o pão, tiravam foto da sua mesa, da sua casa, da sua família, e tinha irmãos que colocavam 2 copos, às vezes era ele e a esposa, aí ele botava um copo, outro copo, botava um pão, botava 2 copos e tirava foto. Eu entendi o princípio, irmão. O irmão estava querendo dizer que era ele e a esposa dele. Mas na hora de você partir o pão, não pode ter 2 copos na mesa, tem que ser um copo e um pão. Na hora de beber, sim, você pode pegar esse um copo, distribuir em 2 copos e dar para sua esposa, para seu esposo, tá bom? Porque é um princípio, a questão de princípio, tá? E testemunho. Em relação a se usarmos vinho ou suco de uva, nós já falamos muitas vezes, né? Tanto faz, tá? Tem igrejas que usam vinho, tem igrejas que usam suco de uva. A Bíblia, ela não é clara e definitiva em optar por um ou por outro, tá? Porque a Bíblia deixa bem claro que tem que ser o fruto da videira. Isso tá, ou seja, o fruto da videira, alguém pode falar, o fruto da videira é o suco de uva. Não, o fruto da videira é a uva, tá? A videira não dá suco de uva, a videira dá uva, tá? Aí da uva se pode fazer o suco de uva ou o vinho. A Bíblia fala que tem que ser o fruto da videira, tá? Uva, tá bom? Agora, por que nós temos por hábito não utilizar o vinho? Nós em Araguaína. E a maioria das igrejas também, a maioria das igrejas tem por hábito não utilizar o vinho. Para que não haja escândalo, tá? Há pessoas no nosso meio que tiveram um passado de alcoolismo, e essas pessoas, no mínimo álcool que ela possa beber, isso pode lembrá-la e ativá-la uma memória ruim que ela não deveria ter. Então, a gente não quer nada ser pedra de escândalo para irmão nenhum. E o outro lado também é que tem pessoas no nosso meio que, se beber um pouquinho de vinho, mesmo que ela não tenha uma passagem de alcoolismo, ela pode se escandalizar. Então, para que nós vamos escandalizar, né? Ou criar problemas? Vamos usar o suco de uva, né? O suco de uva está de muito bom grado. Mas saibam que por muitos anos, muitas igrejas utilizaram vinho, né? Então, não pense que uma coisa ou outra é proibida. A questão mais de testemunho e de sabedoria, tá bom? Em relação aos serviços, como já sabem, tem um irmão para servir o pão, um irmão para servir o cálice. Né? No nosso caso, nós colocamos o terceiro irmão para distribuir os copinhos na frente, por fileira, por ordem. Primeiro sempre vai. Né? Nós temos que acelerar distribuindo o copinho, né? Para acelerar, é uma coisa boa, mas quando se coloca na ordem entre o pão e o suco, que vai na frente, primeiro é o pão. Sempre o pão vai na frente, depois vem o suco distribuindo os copinhos, né? O irmão que está na ponta da fileira, ele conta as pessoas que estão naquela fileira e já passa os copinhos, né? Isso tudo nós já fazemos, né, irmãos? Depois eu peço para os irmãos daquela fileira ir recolhendo para a outra ponta os copinhos usados para que seja entregue para o irmão que está com a sacolinha de lixo. Eu não vou gastar esse tempo nisso, porque os irmãos já sabem disso, e até de observar nossas reuniões, já sabem como é que nós fazemos, né? Que é o que está escrito aqui. Aqui fala como servir por fileira em ordem, distribuir os copos por todas as fileiras, quem serve o pão se posiciona em uma ponta da fileira, quem serve o cálice na outra, evitar o máximo possível o cruzamento dos elementos na fileira, né? Porque se o irmão está na ponta, ele solta o pão, o outro irmão está na ponta, solta o cálice, ao mesmo tempo, vai ter cruzamento do pão e o cálice no meio da fileira. No meio da fileira vão se cruzar. E aí o pobre coitado do irmão que estiver lá no meio da fileira vai ter que segurar os 2 elementos assim e sem saber o que fazer, né? Então, por isso que a gente sempre solta primeiro o pão, depois, quando o pão chegar lá na outra ponta do irmão que está com o cálice esperando, aí ele segura o pão e solta o cálice, entendeu? Aí o cálice corre para o lado oposto, para chegar até o outro irmão que estava com o pão na ponta fileira para segurar o cálice. E assim vai para a próxima fileira, aí eles trocam. Aí o irmão que estava com o pão solta o pão primeiro, quando chegar no irmão que está no cálice, ele solta o cálice e volta. Aí quando chegar na ponta do outro irmão, aí o irmão de novo pega o cálice. Não estou entendendo? Mais uma vez, não vou gastar muito tempo nisso, porque é só observar nossas reuniões, tá bom? E também, antes de nós começarmos a partir o pão, a gente sempre dá essas orientações, né? Os irmãos que vão servir. Agora, como nós somos poucos irmãos, ainda, nós não temos tanta dificuldade nisso aí, a nossa distribuição é muito rápida, né?
E a gente também não se apega tanto a esses detalhes, porque nós somos muito poucos. Mas quando nós tivermos nosso local de reuniões com 700 pessoas ou mais, aí nós vamos ter que ser exatamente precisos, da maneira exatamente correta, para que torne-se mais eficiente possível a distribuição no tempo mais curto possível, para que os irmãos possam começar a partir o pão o mais rápido possível. Tá bom? As sobras não devem ser jogadas fora, os irmãos já sabem disso. A gente consome entre os irmãos. Aí sempre deixa um pouquinho, deixa o pão e o cálice numa mesa, né? Depois que serve para todo mundo, deixa na mesa ali. Não na mesa no centro, numa mesa no fundo do local de reuniões, para que os irmãos que chegam atrasados possam também participar. Aqui em Araguaia não fazemos tanto isso, porque nós já falamos, somos poucos irmãos, mas quando está na igreja grande, a gente parte o pão entre nós, deixa lá por uns minutinhos numa mesa lá no fundo do local de reuniões, para que o irmão que chega atrasado possa também ter a oportunidade de participar do pão e do cálice, né? Os utensílios depois são lavados, tudo guardado, os irmãos já sabem disso. A coordenação. Recomenda-se definir pelo menos 2 irmãos idôneos para coordenar esse serviço, poderão se revezar e aperfeiçoar outros para coordenação para alguma eventualidade. Isso também nós já fazemos, os irmãos sabem disso. Agora, o serviço de literatura, eu vou ler rapidinho aqui, mas esse aqui quem deve falar melhor é nossos irmãos que servem o serviço de literatura aqui, que é o Antônio Rai. Eles sabem mais que todos nós aqui. Mas vamos ver para os irmãos, né? Vamos saber a importância, é fundamental, é um dos serviços mais importantes, um dos mais importantes da vida da igreja, porque leva a palavra escrita para os irmãos. O serviço de literatura, por todos esses anos de vida da igreja, foi um serviço que mais supriu os irmãos. Então, é muito importante que seja feito de forma bem adequada, para estimular os irmãos a lerem, a desfrutarem, tem que ser apetitoso, né? O que é apetitoso? Na hora que você vai organizar ali, e a Rai faz isso com muita excelência, era o irmão Antônio, quando vai preparar ali a mesa dos livros, né? Eles decorar aquela mesa, chamar a atenção dos irmãos. Nossos livros já chamam a atenção pela capa, né? No passado, a vida da igreja, bem no passado, as capas elas não eram chamativas, mas isso década de 70, né? Mas desde que a editora Árvore da Vida existe, os irmãos procuram tornar a capa bem chamativa para que estimule os irmãos também a lerem, comprar os livros. Mas, irmão Gustavo, isso não é errado? Não. Os irmãos sabem da preciosidade que é o material interno, as próprias palavras. Mas tem gente que não tem vontade de ler, então tem que ter uma capa chamativa. E aí a pessoa vem pela capa, mas quando ela começa a ler, ela percebe, puxa, o tesouro está aqui dentro, não está na capa. Né? Mas a capa tem que ser chamativa. Né? Por exemplo, nosso último livro foi lançado aqui, ó. Olha que capa chamativa, né? Olha aqui, ó, das mulheres. Mulheres da Bíblia, olha que capa mais linda. Não é? Suas histórias legais, tem que é bem feitinho, olha aqui. Olha que coisa mais bem feita. Com brilho, né? O material dentro também cada vez melhor, né? Os irmãos têm aperfeiçoado cada vez mais, né? Então isso chama atenção, né? O final dos capítulos termina com um desenhinho, olha só, tá vendo? Perguntinha, etc. Tal. Isso é importante para atrair. Então tem que ser apetitoso, né? Aqui fala que os que servem devem ser pessoas cheias de visão, sabe da importância dos livros espirituais, respirar esse cargo. Deve ser pessoas, claro, que leem, que promovem a literatura. Claro, como é que você vai promover algo que você não lê? Se você não tem cargo de ler, como é que você vai ser irmão que serve na literatura? Precisa ter esse sentimento. Até mesmo para você estimular, né? Porque você vai falar para o irmão, aí chega a pessoa e pergunta lá, mas irmão, o que esse livro se trata? Não sei, irmão. Está aqui, um livro novo, não sei. Não. Os irmãos da literatura, ainda que eles não tenham lido tudo, claro, também não pode exigir isso deles, mas ele pode dar uma folhada por cima, assim, né, rápida, e para poder, quando alguém perguntar, falar, não, esse livro fala disso, disso, disso. E no nosso mês, nós não temos esse problema, porque a Rai e o Antônio são devoradores de livros, né? Eu fui pegar esse meu livro aqui, o livro chegou essa semana, o livro chegou na segunda-feira, né, Rai? Eu fui pegar terça-feira ontem, e a Rai já tinha quase comido o livro inteiro, praticamente. Não, esse livro aqui foi feito no espírito, a Rai brincou comigo, né? Feito no espírito. O livro no espírito, a Rai já tinha desfrutado.
Tá vendo? É assim que tem que ser, né? O desejo. Aqui fala, deve ser pessoas ousadas, ativas, dinâmicas, responsáveis, sobretudo de espírito excitado. É claro, estou falando da palavra de Deus. Não devem ter postura de passividade, de espera, mas tem que saber despertar o apetite dos irmãos para com os livros, né? Fazer uma boa apresentação, com sobriedade, com segurança, etc. Né? A vestimenta tem que ser a vestimenta sóbria, decente, claro, isso aí todo serviço tem que ser assim, né? O mobiliário tem que ser adequado, os móveis, e nós temos tudo isso no nosso meio. Nós não percebemos como nós valorizamos isso. Nesse local antigo que nós estamos reunindo atualmente, quando nós mudamos para lá, nós fizemos questão de fazer bem na entrada do local de reuniões ali uma livraria, mandamos fazer livros, móveis bonitos, né? Pelo menos na melhor capacidade nossa. Pode não estar perfeito, mas a gente tentou fazer, investimos ali uma iluminação, né? Onde tem as Bíblias iluminadas, botamos quadro. No início, nós tivemos um sentimento ali de botar até um sofazinho ali, um tapete, coisa assim. Não foi para frente por causa das nossas dificuldades, mas nós tentamos, né? Para que seja um lugar muito bonito. E nosso local de reuniões novo vai ser fantástico mesmo. Nós vamos fazer uma entrada da livraria espetacular, chamativa mesmo, maravilhosa. Quem ama livro, irmãos, quem ama livro, como eu amo livro, amam a livraria e sabem valorizar a livraria. Eu sei quando uma livraria é boa, porque esses anos todos eu fui, me desculpa a expressão, eu fui rato de livraria. Sempre fui rato de livraria, né? Eu amo livro, então eu quando entro na livraria, eu sei quando ela me atrai, quando ela é boa, quando ela é chamativa. Que coisa maravilhosa, né? Tem livrarias que só a livraria em si já é um grande chamariz, né? Quando vai ver os livros, a forma como eles colocam. Irmão, na verdade, tudo na vida é assim, né? Quando você entra numa casa bem arrumada, limpa, organizada, perfumada, você sabe que tem alguém ali que é assim. Quem está ali cuida daquela casa é organizada. Aquela casa não ficou assim no estalar de dedos. Houve uma pessoa que pagou o preço. Há um coração por trás. Há uma mente por trás. Há um esforço por trás. E se é assim na nossa casa, também é na livraria da igreja. Bem organizada, bem arrumada, tem alguém que tem um coração imenso por trás. Tem alguém que paga o preço, que vai atrás por trás. Né? Isso é muito importante. Aqui fala também, né, que tem que ser um local visível, de fácil acesso, por nós colocamos bem no início do nosso local de reuniões. Os itens têm que ser expostos em mesas, expositores, né? Os livros não podem ficar presos em vitrines, então o irmão tem que pegar no livro, o irmão tem que tocar no livro, tem que sentir o livro, não é? E, se puder, tem que até cheirar o livro. Cheirar o livro. Sabe aquele negócio cheirar o livro? Vocês estão achando que é brincadeira, né? Você pode achar que eu sou doido, mas eu faço isso. Eu amo o cheiro do livro novo. Eu pergunto para minha esposa, chego o livro, pego o livro, que cheiro gostoso de papel novo. Eu acho ótimo. Tá? Não pode até cheirar o livro. A pandemia não tem jeito de cheirar o livro. A pandemia não pode fazer isso, né? Mas assim, o livro tem que ter acesso, não é? Ao mesmo tempo, tem que ser cuidado, limpo, guardado, uma película plástica em volta. Mas dá trabalho, tem que botar uma película plástica em volta, depois o irmão quer ver o livro por dentro, tem que tirar a película para mover, depois tem que botar a película de novo? Tem, irmão, tem. Infelizmente tem. Essas coisas têm que ser feitas porque tem que deixar o irmão pegar no livro, sentir o livro, folhear, abrir, olhar, sentir. Você mesmo que está no substrato, quer apresentar o livro para ele. Olha aqui. Aí agora aqui, ó, sobre Sara. Olha, sobre Sara. Ele vai falar sobre Sara e tal. Então, vai mostrar, olha que parte maravilhosa. Aqui está falando sobre Ruth. Nossa, a parte sobre Ruth aqui tremenda. Olha aqui, ó. Olha só essa frase aqui, irmão. Aí você vai ler para o irmão assim. Uma mulher que converteu a maldição em bênção e fez a escolha que mudou o seu destino. Aí você vai falar assim, irmã, lá na sua casa, você acha que tem maldição lá? Ah, irmão, eu acho. Então você tem que ser uma Ruth ali. Você pode ser a Ruth que vai transformar a maldição em bênção, vai mudar o destino, o seu destino, o destino da sua família. Tem que ser uma Ruth. Lê esse capítulo para você aprender o que é ser uma Ruth. Também tem que ser assim. Você estimula. Quantas vezes eu fui capturado para comprar literatura de mãos assim? Até hoje eu sou capturado dessa maneira, não é? Às vezes eu estou lendo um livro
E aí eu estou lendo aquele livro, desfrutando, e aí de repente o irmão cita naquele livro um outro livro. Eu falo, puxa, eu quero esse livro aqui. O irmão só citou. Eu falo, opa, eu preciso desse livro. Aí eu vou atrás, jogo na internet, procuro até eu encontrar aquele livro. Por quê? Porque o nosso irmão citou é muito bom, não é? Recentemente, o irmão Pedro Dom tem citado muito o livro do Andrew Miller, A História da Igreja. Né? O irmão Pedro tem falado isso. O só Pedro falar isso, uma multidão avassaladora de irmãos da vida da igreja será atrás desse livro. O irmão Pedro citou, é um livro bom, o irmão Pedro é um irmão maduro, é um irmão que já leu, é um irmão que tem constituição, soube valorizar a preciosidade do livro, então, se ele citou, os irmãos têm segurança para poder ler. E assim vai, tá vendo? Estimula, e irmãos vão atrás dos livros, né? Tá bom? Então, é um princípio da questão do cuidado, né? Tem que ser guardado longe de umidade, em armário. Depois de cada reunião tem que pegar os livros e botar nos armários? Tem. Aqui assim, guardar os livros local livres de umidade, preferência em armário após cada reunião. Não os deixar expostos. É verdade, tem que fazer isso, porque o sol destrói, o tempo, a poeira, etc. Tá bom? É um trabalho de amor, é um labor de amor. Pegar todos os livros, guardar tudo. Aí depois da próxima reunião tirar todos os livros, pôr novamente, passar película. É um trabalho de amor. Mas vamos lá. Serviço. Os que servem chegar pelo menos 30 minutos antes, claro. Dedicar um tempo em oração para aquele serviço antes. A cada semana poder colocar alguns títulos em promoção, isso é importante. Dar mais preferência aqueles títulos ligados àquela mensagem daquela semana. Isso vai ser chave. Ora, se aquela mensagem daquela semana do alimentiário, porque nosso alimentiário também cita isso, né? O nosso alimentiário é assim, nós já perceberam, né? Vou pegar o alimentiário novo aqui, ó. Aliás, o mais novo que nós estamos colocando é esse aqui, desculpa. Aqui, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nessa primeira semana, se você pegar o primeiro dia do alimentiário, a primeira semana, tem lá, ó. Opa, leitura de apoio. Tá vendo? Os irmãos já colocaram mastigadinho quais são os livros da vida da igreja que podem nos ajudar a entender melhor essa mensagem. No caso específico dessa semana que nós estamos escutando, tá lá. Você está preparado para o fim? Do irmão Esdras Mal, capítulo 6. A Maravilha do Senhor, capítulo 2 do Miguel Mar. A Volta do Senhor está próximo, capítulo 8 do Mundong. Ora, aí o serviço de literatura, já sabendo disso, prepara esses livros, deixa expostos e faz uma promoção desses livros. E aí fala para os irmãos, olha, irmãos, essa mensagem, se você entender mais, tem esses livros aqui que falam isso, tal, tal, tal. Entendeu, irmão? Esse é o princípio, né? Então, vamos continuar aqui. A divulgação da literatura precisa ocupar um momento nobre na reunião da igreja, a gente sempre faz no final, né? Ou às vezes no início, e a gente fala um tempinho explicando, né? Antes dos avisos, né? E reforçar os encargos. Veja que tudo isso aqui nós já fazemos, tá? A coordenação tem que ter a coordenação toda, ele tem que ter a coordenação também. Coordenação do serviço de literatura. Para coordenar o que pode melhorar, o que está precisando, qual material comprar, quais livros devem ser comprados, etc. Deve ser reposto e tudo mais. Há vários, coordenação é importante porque há várias necessidades que vão surgindo ao longo do serviço ou vários assuntos que devem ser aprimorados e que isso vai ser percebido na reunião de coordenação. Serviço de música, vamos para o serviço de música. Serviço de música é muito importante, ocupa uma função muito importante, porque é a música que prepara os irmãos para estar no espírito, para a palavra, não é? Então tem que ser tocado com harmonia, com riqueza de letra, no espírito, etc. Os instrumentos não devem, isso aqui é muito importante, olha. Isso é importante, mano, porque eu vou enfatizar isso aqui, porque eu receio, não me perdoe, mas eu receio que no futuro possa haver uma mudança na vida da igreja nossa, e eu acho que eu para mim sinto que pode tornar-se um problema, e colocar os instrumentos no centro, os músicos ali na frente,
né, como alguns grupos cristãos fazem, né? Eu espero que isso nunca chegue a acontecer no nosso meio, mas é um risco que nós podemos correr. Então, eu queria ler com os irmãos aqui. Fala assim, item B. Os instrumentos jamais devem ser o centro, apenas o meio. Será apenas de apoio para a reunião, cujo centro é Cristo por meio da palavra. Portanto, todo instrumentista precisa ter o espírito exercitado e a alma sob o controle do espírito. Os instrumentos variam de igreja para igreja, conforme a disponibilidade dos músicos. O uso de qualquer instrumento deve ser feito de maneira sóbria, com discernimento, evitando reações emotivas na alma. Recomendo que todos os instrumentistas procurem conhecer os hinos pela partitura, a fim de tocar corretamente, e ao menos uma vez por semana se reunir para orar, coordenação e ensaio. Sempre deve haver um serviço de música que possa interferir nas reuniões, quando necessário, durante os cânticos, para eventual correção da melodia ou compasso. Todos devem aprender a cantar corretamente. Isso aqui é interessante. No serviço de música, seria bom sempre que, quando tiver alguma correção, que seja um único irmão. Porque senão um irmão levanta e corrige, a outro irmão de música corrige, e outro irmão corrige, né? E às vezes até dá margem para os próprios irmãos que não são da música corrigirem. Então, assim, o irmão da música, os irmãos da música devem ser os mais conhecedores, peritos, por assim dizer, saber onde está errado e onde não está. E corrigir o mais rápido possível isso. Para não esperar que haja até um irmão que não é da serviço de música que levanta e faça a correção. Tudo bem, não é o fim do mundo que isso aconteça, mas é importante que seja o irmão da música, tá bom? É crucial que o ritmo dos hinos seja imposto inicialmente pelos instrumentistas conforme o conteúdo da letra, harmonizando letra e melodia. Posteriormente, no entanto, os instrumentistas devem seguir apenas o fluir da reunião e somente para parar quando assim orientados. Isso aqui é interessante, olha que interessante. Quem dá o ritmo inicial são os instrumentos, os músicos. Eles que dão o ritmo, a velocidade da música, o tom. Mas aí, durante o cântico, os próprios irmãos da igreja, a própria igreja, pode ir acelerando isso. Aí, nesse momento, os irmãos da música não devem frear, eles devem seguir o mover, seguir a igreja. Eles estão aí para servir a igreja. Mas eles dão o ritmo inicial, porque senão os irmãos não viram uma bagunça, né? Então, eles dão o ritmo inicial, mas durante, se eles perceberem que na hora de cantar, os próprios irmãos estão acelerando, ou em algum momento até mesmo freando, a música vai e segue, tá? Segue os irmãos, tá bom? A igreja inteira, o cântico dos irmãos, né? Os instrumentistas devem estar atentos para iniciar os hinos com rapidez, não se demorando. Isso ajuda a manter o espírito elevado na reunião. Então, isso é importante. Tá vendo? Tudo tem que ter discernimento. O irmão da música tem que perceber. A hora de começar, começa rápido, não pode demorar. Não é? Eles devem começar rápido. E perceber quando é que é a hora de começar a tocar. Também perceber quando é a hora de não começar. Tudo isso exige discernimento. Às vezes, entre um hino e o outro, começa a ter vários compartilhar. Levanta o irmão para compartilhar, levanta o irmão para compartilhar, e o negócio está fluindo, os compartilhados estão sendo ricos, está cheio de espírito. Aí alguém já pediu o próximo hino. Aí os irmãos da música ficam loucos para começar o próximo hino. Não, calma, deixa os irmãos compartilhar, se tiver no espírito, né? Se os compartilhados estão no espírito e tal, então deixa os irmãos compartilhar para depois iniciar o próximo hino. Agora, por outro lado, se alguém pediu um hino já, de repente pediu um hino, aí algum irmão levanta para compartilhar, e esse compartilhar já não está muito no espírito, aí levanta o próximo, não está muito no espírito. Então, os irmãos da música devem perceber que é hora de começar a tocar o mais rápido possível, para que a reunião volte para o espírito, tá bom? E são coisas muito práticas, tá, irmãos? Os irmãos devem observar. Os que servem devem procurar chegar pelo menos 30 minutos antes do início da reunião para oração, preparação e afinação dos instrumentos. Isso é fundamental, irmãos. Olha, o irmão da música não pode afinar na hora da reunião. Isso não pode acontecer. Né? Às vezes acontece, mas deveria se evitar. A afinação tem que ser feita antes. A variação do som tem que ser feita antes. Às vezes, nossa vida é tão corrida que acontece no início da reunião, vamos fazer essas coisas, mas deveria se evitar. Não é a maneira correta. A pessoa começa a reunião, começa lá, alô, som, som, alô, som, som, som. Ó, senhor... Não, já começou a reunião. O irmão começa lá a afinar, já começou a reunião, né? Então tem que ser feito isso antes, tá? Da mesma forma também o parte do pão, eu pulei lá no item lá, mas o parte do pão também não pode começar a reunião no parte do pão se o pão não está em cima da mesa ainda. Não deveria. Né? Começa a reunião,
do partir do pão na mesa do Senhor e não dá um pão em cima da mesa. Não chegou o pão ainda. Isso não deveria acontecer, né? Às vezes acontece no nosso meio, nós não somos perfeitos, mas tem que se evitar o máximo possível, tá bom? Tá? Aí, ó, por que não pode afinar no final do instrumento no início da reunião? Porque isso causa distração, tá? Mas distrair os irmãos. De repente, já começou a reunião, o irmão tá lá, bem, 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 bem. Aí, isso causa distração. Muitos irmãos começam a observar aquela afinação e esquece até de orar, tá? Coordenação. Tem que ter coordenação. O irmão deve ser de forma coordenada, espiritual, com técnica, etc. Né? Serviço de recepção. Com alegria, tem que ser com alegria, com espírito de necessidade fervoroso, dedicação e diligência. Os irmãos têm que ser pontuais, criativos, dinâmicos, prestativos, alegres, acolhedores. O primeiro a chegar, é claro, o último a sair. Recepção, o primeiro a chegar, o último a sair. Sempre é assim. Por quê? Porque ele aqui, às vezes, abre o local de reuniões e às vezes é o que fecha. Né? E também ele tem que ser aquele que recepciona os irmãos e aquele que despede os irmãos. Né? Ele recepciona com alegria e ele despede os irmãos com muito espírito e vida. Tem que ser assim, acolhedor, de cara feliz. A pessoa chega na reunião lá, a decepção está com cara feia. Né? Não pode. Ele tem que ter um irmão cheio de espírito e vida. Ele é a primeira imagem, percepção dos irmãos que estão chegando na reunião. O irmão da recepção é que vai dar a primeira impressão. E a primeira impressão é que fica muito. É a impressão que fica. Tá? Então, isso é muito importante que o irmão da recepção seja... O irmão e a irmã da recepção sejam bem acolhedores. E o irmão que recepção, quando ele chega, ele deve prestar atenção quando ele chega. O que ele tem que prestar atenção? Se o salão está limpo, se as lixeiras estão limpas, se as cadeiras estão arrumadas, alinhadas e limpas, se as luzes estão ligadas, acesas, os corredores, as externas, se as portas e abertas as janelas e portas estão abertas, se o ar está ligado, se não está ligado, se os sanitários estão limpos, estão abastecidos. O irmão da recepção tem essa função também. Ah, irmão, mas já foi feito isso antes. Pelos irmãos da limpeza já, mas ele pode chegar e dar uma verificada geral para ver se não está faltando alguma coisa, né? Se os materiais de apoio estão prontos. O que é material de apoio? Bíblia extra, inário extra. Hoje a gente não usa muito isso, né? Porque tem as projeções hoje, mas ainda é importante ter umas Bíblias extras. Quando nós tivermos nosso local grande, vai ter Bíblias extras, inários extras, para que ele possa emprestar um convidado que está chegando, né? Então ele tem que chegar e perceber isso. Ele também é responsável, no final da reunião, verificar se algum irmão deixou uma Bíblia, esqueceu o inário, aí tem que recolher e essa Bíblia, esse inário, ir para o serviço de achados e perdidos. E ele pode depois contatar o irmão, deixou a Bíblia. Se a Bíblia estiver no para irmão, olha, você esqueceu essa Bíblia aqui semana passada. Esqueceu seu alimentar, esqueceu seu inário, etc. Tá? Arruma a cadeira, recolhe papéis, copos no final da reunião, né? Fecha a janela, apaga as luzes. E durante a reunião ele fica observando os irmãos, ele fica no espírito também. Estou falando do irmão da recepção. Ele canta junto, ele desfruta junto, ele orienta as pessoas onde sentar, né, onde não sentar também. Ele observa a movimentação de banheiro, mão limpa o banheiro, aquela coisa toda, para que a gente possa aprimorar. Né? Observa os visitantes, fica de olho no visitante, no convidado, vai lá se apresentar, pega o nome do visitante. Aí ele procura designar um irmão ou irmã para ficar com o convidado. Porque, por exemplo, vamos supor que o irmão da recepção, ele percebeu que entrou um convidado na reunião, sentou sozinho. E aí, vai deixar esse convidado sentar sozinho? Então, e esse convidado às vezes não foi convidado por ninguém, uma pessoa passou na rua, por exemplo, ou às vezes uma pessoa que ficou sabendo da vida da igreja pela internet. Resumindo, é um convidado que não tem ninguém apoiando ele. Então, o irmão da recepção, ao perceber que esse convidado está sozinho, o irmão da recepção ele tem a função de designar um irmão, se esse convidado for um homem, ou uma irmã, se essa convidada for uma mulher,
para sentar junto com aquele convidado para apoiar ele durante a reunião. Ele pode fazer isso da recepção, não é? Então, sentou uma jovem lá, e não tem ninguém com ela. A irmã da recepção pode procurar uma outra jovem e falar: irmã, você poderia acompanhar aquela jovem, você está com ela ali, e apoiar ela? Ah, claro, irmão. E ficar junto, tá? Isso é muito importante. Uma da recepção tem os formulários, né? Os dados pessoais, para que depois possa recolher os dados pessoais dos visitantes, para depois entrar em contato, dar um presentinho no final, né? Para o visitante. E tem tudo isso, né? Ficar de olho, né, na questão da reunião, estar pronto para dar algum socorro, alguma assistência, nunca abandonar seu posto, a não ser quando for requisitado, manter a atmosfera espiritual da reunião, ajudando os que estão conversando dentro, nas imediações, a prestar atenção na palavra, isso é importante. A concepção, ele pode ser assim, um pouquinho chatinho também, né? Chatinho assim, se ele está percebendo que os irmãos estão conversando ali, ele pode chegar com amor, falar assim: ô irmão, vocês importariam de a gente soltar a palavra, conversar depois, se importar, e para que possa escutar melhor a palavra, falar com jeitinho, com amor, né? Incentivar os irmãos que estão conversando ali atrás da reunião a desfrutarem da palavra. Lógico, isso tem que ser feito com muito cuidado, para não ofender, né? Mas ele também tem essa autoridade, com muito amor e carinho, ele pode fazer isso. Manter a ordem interna, restringindo com amor e sabedoria toda e qualquer pessoa, de criança a adulto, que esteja causando algum transtorno na reunião. Saber como tratar com sabedoria e amor as pessoas que venham pedir ajuda financeira, comida, etc. Né? Os pedintes que passam à porta. Né? Ele tem que estar bem vestido, bem apresentado, com decência, evitando expor o corpo. Procurar vir com a roupa social, evitando tênis, calça jeans, camisetas. Mas isso aqui não é também regra, mas tem que ser o mais possível bem vestido, né? Evitar excesso de maquiagem, acessórios, excessos, né? Atentar para ter o cabelo bem arrumado, pentear, roupa limpa, passar bom hálito é importante. Barba feita, sapatos limpos, isso é importante, né? E coordenação. O serviço deve ser acompanhado por coordenador geral e em cada equipe, o coordenador de equipes. Então, nós já sabem esses princípios todos. Serviço de som, já foi falado um pouquinho, né? Mas eu queria ler rapidamente aqui sobre o serviço de som, porque é interessante, tá? E também estamos no finalzinho, a gente já termina. Então, serviço de som. O serviço de som é necessário somente quando a igreja possui um salão amplo ou cuja acústica não contribui para o bom andamento da reunião. Isso é importante falar isso, incrível que pareça porque você sabe que tem grupo cristão, você vai lá no salão desse tamanhozinho, pequenininho, o salão tem aí 10 metros quadrados, sei lá, ou menos, o salão cabe 10 pessoas, e aí você vai naquele grupo cristão, tá lá o irmão lá na frente com um alto-falante imenso, gritando no microfone. Para que isso? Não é? Isso não é necessário. O microfone foi criado para amplificar a voz de quem está falando, para que os outros possam ouvir. Essa é a função do microfone. A não ser que tenha uma acústica muito ruim aquele local, não precisa do microfone se é uma reunião pequenininha, se é um local pequeno. Não é? Agora, se é um salão grande ou a acústica é ruim, por exemplo, nosso local de reuniões atual, a acústica é péssima, muito ruim. O som ele não reverbera adequadamente no nosso meio, ali no nosso local atual, nós estamos. Os nossos ar-condicionados, que não dá para ficar sem, são barulhentíssimos. Então, se chover, faz mais barulho ainda. Não precisando de microfone, a acústica é ruim. Mas, se o local tem uma acústica boa e pequena, não é necessário, tá bom? Os equipamentos compatíveis com o ambiente, como amplificadores, alto-falantes, microfones. Ou seja, o que quer dizer compatível? Olha, se o ambiente é pequeno, basta uma caixa amplificadora pequena. Se o ambiente é grande, tem que ter caixas monstruosas. Não é? Por exemplo, lá na instância, por exemplo. A instância, por exemplo, é imensa. Você vai colocar uma caixinha pequena lá? Ninguém vai ouvir. Ora, se na instância é grande, tem que ser caixas monstruosas. Mas se você for lá na sala JASP, lá embaixo, sala JASP os irmãos compartilham muitas vezes sem nenhum microfone. Por quê? Porque é pequeno. É para alguns poucos cooperadores. Para que ter um microfone?
Entendeu, irmão? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. É necessário que haja um coordenador responsável para supervisionar cada área do serviço, tanto nos equipamentos como na escala do serviço. Ao adquirir os equipamentos, a igreja precisa tentar não somente para o preço, mas também para a qualidade. Por que isso é importante? Pois muitas vezes o barato sai caro. Tá vendo? Até essas coisas estão nos ensinando. Irmão, a vida da igreja é maravilhosa. Até na escola do evangelho te ensina, irmão, na hora de você comprar, olha isso, cuidado com o barato que sai caro, né? Procure um especialista que possa ajudar a escolher corretamente o equipamento para atender a necessidade do ambiente. Nós fizemos isso. Nosso material que nós temos atual não é dos mais caros, também não é dos melhores, mas também era de acordo com a nossa necessidade. Mas quando a gente foi comprar, o irmão Roberto se recorda, né? Eu e o irmão Roberto, quando nós fomos comprar, nós fomos lá na Santa Efigênia, em São Paulo, nas lojas específicas de sons, eu e o irmão Roberto, conversamos com os vendedores lá, perguntamos para melhor, fizemos teste, o irmão Roberto na loja, saímos, fomos até a rua para ver se o microfone pegava, que era sem fio. Nós tentamos. E o nosso local novo, então, aí sim vai ter que ser uma coisa mais ainda profissional, contratar uma equipe profissional para fazer até um planejamento acústico e também escolher os melhores equipamentos para funcionar bem. Isso tudo muda muito, irmão. Uma reunião com uma boa acústica, um bom som, é agradável. Os irmãos gostam de estar lá, não é? Isso tudo conta bastante. E o serviço? Antes de cada reunião, se você precisa dedicar um tempo à oração e comunhão, tá vendo? Oração e comunhão antes de cada reunião, antes de cada serviço, isso é geral para todos os serviços, né? Deve fazer os testes dos equipamentos antes, para quando chegar na reunião está tudo prontinho. E os equipamentos devem ser checados a cada reunião, não confia no sucesso da reunião anterior. Claro, toda reunião tem que ser checado. E após cada reunião, todo equipamento deverá ser guardado em local seguro e adequado. Nós sempre falamos isso para os irmãos lá do som. Nós até construímos caixa de madeira para guardar tudo, né? Para que não estragasse. Quando nós reunimos ali naquele local do bairro Senador, na Getúlio Vargas, da Getúlio Vargas, nós perdemos vários instrumentos de som porque ficava jogado numa caixa de papelão. Então chovia, molhava, estragava, batia um instrumento com o outro. Quando nós mudamos para esse atual, no local de reuniões nossos, nós temos questão de construir um local adequado, uma caixa de madeira. Pode observar que lá perto do púlpito tem uma caixa de madeira com porta, bem feitinha, para que os irmãos da música possam colocar os hinários, hinos, etc., ali dentro, para que eles possam, as partituras, possam puxar partitura no final da reunião, pega as partituras e guardam ali. E na sala de som tem uma caixa de madeira que nós construímos para colocar todos os aparelhos, transistores dos microfones. Nós temos gavetas para colocar todos os microfones. Nós fizemos tudo direitinho para que não se estragasse nada, tá bom? Bom, Jesus é o Senhor, é isso que nós tínhamos para falar hoje. E se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. E aleluia pela última mensagem da Escola do Evangelho.